Se eu te disser que o céu agora está cinza aqui em São Paulo, tempo fechado, uma garoa leve, mas hoje, durante o dia, há 2 horas atrás, estavam 26 graus aqui em São Paulo. Você acreditaria em mim? Pois é, você pode até não acreditar, mas São Paulo é assim. São Paulo tem as 4 estações no mesmo dia. E nesse vídeo eu quero falar para você sobre dicas, estratégias, rotinas para você compreender melhor e lidar melhor com o clima aqui de São Paulo. Você que é turista, você que vai visitar São Paulo, quer saber um pouco mais, você que está recém-chegado, recém-chegada aqui na cidade e quer entender um pouco mais sobre o clima, esse vídeo aqui vai tirar várias dúvidas suas, tá? Estou aqui num bairro comum da zona sul de São Paulo, tá? Ali é uma das avenidas principais, aqui algumas ruas residenciais, vou até virar para aqui para alguma delas já já. Enquanto eu vou falando com você, eu vou te apresentando um pouco do bairro, tá? E assim, vamos lá, vou bem direto ao ponto, né? Claro, me apresentando primeiro, eu sou o Eric, esse é o canal São Paulo Sem Filtro, a cidade sem cortes e sem filtro do jeito que ela é. Vamos lá, primeiro detalhe, galera, dicas sobre o dia a dia aqui na cidade. Vamos lá, é normal, galera, o clima da cidade variar todos os dias, tá? Então esse é o primeiro ponto. Se você vai vir morar para cá, já comece a trabalhar a sua mente, né, com esse tipo de paciência, porque o clima muda a todo momento. Voltando aqui ao assunto que eu falei no começo do vídeo, né, vou dar um exemplo sobre hoje. Hoje o dia começou com 14 graus, tá? Claro, não tem como te provar ali, porque a única forma de fazer isso era gravar o vídeo 24 horas. Como não dá, vamos lá. Fez 14 graus de manhã. Lá por volta das 9 horas, a temperatura subiu para 16, 18. Quando chegou ali umas 11, já estava entre 24 e 26 graus. E isso permaneceu até agora há pouco, né? Agora são 17 e 19, tá? Então são 5 horas aí da tarde. E até as 15 tava sol. Fez 15h30, mais ou menos 16, já era. O tempo já fechou, tá? Isso é normal, tá? Então eu tô com essa blusa aqui, né? Porque eu saí de manhã com ela, já tive que colocar ela de novo, tá? Então assim, primeiro ponto, você que quer se acostumar com São Paulo, vai vir visitar, trabalhe a sua paciência, porque o tempo vai mudar durante o dia, certo? Aconselho você até vir preparado, vir preparada. Então assim, vai vir para cá em janeiro, traga, além das roupas leves, porque vai ser verão, traga alguma roupa ali de frio, tá? Ou então, você pode comprar aqui também na cidade, aqui tem vários lugares com roupas ali baratas, tá? Mas se prepare para isso, tá? Vai vir em julho, mesma coisa, venha com as roupas de frio, mas se prepare também para um clima quente, traga roupas leves. Vai vir em setembro, vai vir em dezembro, mesma coisa. Sempre esteja preparado para isso, por quê? Para você não passar veneno, né? Você não vir aqui no calor e do nada vem uma frente fria e você não está preparado, tem que se virar, tá bom? Então se você gosta de se planejar, isso é uma boa, é uma dica interessante, tá? Tô aqui no bairro aqui, eu vou mostrar uma pracinha, enquanto isso eu vou mostrando um pouco do bairro também, ó. Tá até um clima de outono aqui e tal, mas nós não estamos no outono, tá? Tô gravando esse vídeo aqui em setembro, tá chegando a primavera e deu essa frente fria aqui. Então assim, aqui galera, é isso, né? Vai ter dia que vai começar chuvoso, vai ter dia que vai começar um pouco mais calor, tá? Mas sempre assim, sempre o dia começa um pouquinho mais frio, vai ficando mais quente e depois ele fica mais frio novamente, tá bom? Em primeiro lugar é isso. Segundo, né? Rotina. Então, o dia tem as 4 estações, só que dependendo de como o dia tá, essas 4 estações elas podem afetar o seu dia, principalmente quando chove, tá, galera? Então, assim, aqui em São Paulo a frase é: choveu, travou. Tá? Então, se você já ouviu isso em notícias, né, você já viu em algum lugar, quando chove a cidade trava, né? Aqui eu tô numa rua tranquila, né? Tô num bairro tranquilo, assim, da Zona Sul. Então aqui, galera, você não tá vendo carro nenhum passando quase, né? Mas eu não tô numa avenida principal, né? Nós temos as avenidas principais da cidade. Temos a Radial Leste, temos ali a 23 de Maio, tá? Aquelas que a gente está acostumado a conhecer. E temos o metrô. Então, assim, choveu, tudo fica mais difícil. Por quê? Você compromete a mobilidade aqui em São Paulo, tá? Já tem muita gente, normalmente, imagina quando chove, né? Então tem um monte de guarda-chuva se batendo na rua, a pessoa que está no ponto de ônibus, ela quer subir logo para poder, pra ela poder entrar logo no transporte e não pegar mais chuva, tá? Então tudo isso conta para que... Opa! Já vai? Como falei, galera, São Paulo sem cortes, tá? Se você viu essa tropeçada que eu dei aqui no buraco ali, comenta aí, fala: opa, já vai, Eric? Não vou parar de gravar o vídeo, né? Vamos lá. Então assim,
continuando, galera, estava falando aqui sobre o transporte, né? Então, assim, ele vai ficar mais cheio. Se tem uma coisa que é difícil, é quando você vai sair de casa para trabalhar cedo num dia de chuva, tá? Isso eu falo assim, não é para assustar você e tal, mas é porque você vai acostumando. Então, assim, você acordou num dia, tá chovendo, já prepara o psicológico, já fala, eita, hoje vai ficar uma beleza, né, para ir trabalhar, né? Então o metrô enche, né, porque fica mais lento. Então, assim, o metrô aqui, ele passa também, além de passar por baixo da terra e em certas pontes, ele também passa ao ar livre ali, né? Então, quando chove, você vai afetar a visibilidade ali de quem está no comando do trem, né, do metrô, e vai reduzir a velocidade, não tem jeito. Ou seja, fica mais lento. Então, a pessoa que se programou para chegar no trabalho em determinado horário vai chegar atrasada. Atraso gera estresse. Então, uma coisa puxa a outra, ou seja, o dia ele começa a ficar ali bem mais tenso. Ó que legal, galera, o bairro vai conhecendo aqui, ó. E aí, vocês conhecem onde eu tô? Sabem onde eu tô? Quem conhece esse bairro aqui? Quem chuta qual bairro que é esse? Vai falando aí, né? Não é que eu não conheço, né? Mas comentem aí se vocês sabem onde é, tá, pessoal? Para poder engajar um pouco no vídeo. Então, assim, uma coisa puxa a outra, né? E aí vai acontecendo isso daí, né? Você vai começando a ter que trabalhar o seu psicológico para que você não fique sempre estressado, né? Por mais que você vá se estressar por causa do clima, tá, galera? Então, assim, igual eu falei, hoje mudou várias vezes, mas tô acostumado. Então, assim, não esperava, né? Mas a gente está acostumado. Então, falei um pouco aí de algumas dicas, um pouco sobre rotinas, a rotina afetada quando chove, né? E um outro detalhe que é importante falar, além desses dois, é a questão da previsão do tempo, tá? Você não pode confiar sempre na previsão do tempo, porque São Paulo pode mudar. Então, hoje mesmo, tá? Eu resolvi gravar esse vídeo justamente por isso, porque eu fiquei indignado, né? A gente acostuma, mas eu fiquei indignado porque não estava constando isso lá, que ia chover, que ia ter garoa, né? Porque às vezes o que aparece na previsão do tempo? Possibilidade de chuva, possibilidade de temporal. Hoje não tinha nada, tava só sol e depois tempo nublado à noite, que é quando a temperatura vai cair de novo. Mas choveu, tá? Acabou de ter uma garoa aqui perto, né? Então, assim, mudou tudo. Ou seja, não se prenda à previsão do tempo. Então é interessante, assim, você vai percebendo, você vai pegando as manhas aqui da cidade, vai ter dia que vai começar bem quente, você vai falar, não, hoje não vai esfriar, mas aí vai lá e esfria. Então, assim, é bom estar preparado, né? Sabe aquela frase de mãe? Leva o casaquinho, filho. Aqui em São Paulo ela nunca foi tão real, né? Porque é assim que acontece mesmo. Então, assim, estou te falando essas coisas aqui, para que você possa meio que preparar o psicológico caso você venha para cá, tá? Então, seja para trabalhar, ou então assim, tá começando a trabalhar agora, tá aprendendo a lidar com essa rotina em questão do clima, você vai começando a entender, tá? Então, aqui é muito de um ajuste, porque acontece muita coisa ao mesmo tempo aqui em São Paulo, né, galera? E por conta disso, você vai entendendo e aprendendo como que a rotina se instala, tá? Então, tanto na questão do clima, na questão do transporte, né? Inclusive, caindo de novo aqui. Agora não caí não, agora só desviei aqui do lugar. Então, assim, como a cidade tem muita coisa, você vai se acostumando com cada uma delas. Você vai acostumando com o horário de transporte, quando é mais cheio, quando não é, tá? É tudo muito imprevisível, ok? E aquela coisa, quando as coisas são imprevisíveis, quem gosta de rotina tem uma tendência a se estressar, né? Então, acho que essas dicas aqui, pelo menos, me ajudariam. Se eu quisesse ir para algum lugar, eu gostaria de ouvir o que eu estou ouvindo agora, né? Então, esse é o objetivo de gravar aqui esse vídeo, tá bom? Então, anota aí tudo, galera. Essa questão do clima aí para você não passar veneno. Tô chegando aqui numa avenida principal, você tá vendo aqui que aqui, ó, já é mais movimentado, tá? Então aqui é São Paulo raiz. Sempre que eu venho num lugar que tem trânsito, ó, busão passando, tal, eu já falo que é São Paulo raiz. Tem uma pracinha ali na frente, vou passar aqui por esse posto e vou ficar por ali para finalizar o vídeo, tá? Bom, é isso, pessoal. Acho que eu falei tudo, né, ou pelo menos o principal, porque não tem como você adivinhar o clima, ninguém controla nada, né, mas aqui em São Paulo muda muito, isso é real. Então, se você ouviu falar isso, se você tem alguém que era de São Paulo e fala assim, nossa, mano, lá muda toda hora o clima, essa pessoa estava certa, tá bom? Eu vivo há mais de 30 anos aqui, vivo desde que eu nasci, eu vivi minha infância, adolescência e tal, né, conheço vários bairros, né, e tudo, né? Então isso é importante. E eu quero finalizar o vídeo com mais uma informação importante sobre essa questão de rotina. Vá aprendendo principalmente
quando você vier para cá, sobre a região que você está, tá? Se ela alaga ou não. Pois é, tem lugares aqui de São Paulo que ainda, em 2025, nós estamos aqui nesse ano, mesmo estando aqui em 2025, ainda temos problemas de alagamento, tá? Porque cidade é grande, então é aquela coisa, né? Nem todo lugar é assim, tem a mesma estrutura, né? E alguns lugares ainda alagam. Então é importantíssimo você saber se o lugar onde você vai trabalhar ou o lugar que você vai morar, se ele alaga ou não. Por quê? Porque você tem que se programar ali para uma rota alternativa. No meu caso, eu morava, né, quando eu era criança, não num bairro que alagava, mas eu estudava num bairro que alagava. Então, assim, vou tentar resumir para você a conversa, né, a história, para não ficar assim, sem ilustração, né? Mas era o seguinte, tinha uma avenida principal, parecida com essa que eu mostrei lá para vocês, né? E essa avenida principal, quando eu chegava no final dela, tinha uma passarela para poder subir, passar por cima do trilho do trem, e aí eu descia, já estava ali na escola, tá? Esse caminho era tranquilo. Agora, ele demorava um pouco mais, uns 20 minutos. Porém, o caminho que era mais fácil para chegar nessa escola era por dentro do bairro, mas tinham ruas de terra naquele bairro, né? E aí, o caminho mais rápido, ele alagava. 15 minutos por dentro do bairro, alagava. O de fora, que era pela avenida, meia hora, mas não alagava. Quando chovia, a única alternativa era ir pela avenida. Então eu tinha que fazer um caminho maior, demorar ali o dobro do tempo para poder chegar na escola. Era criança, né? Então minha mãe lá, ou meu avô me levavam. E era a única forma de ir para a escola, tá? Isso não é exclusividade minha. Tem muita gente que até hoje passa por isso e tal. Então, assim, é um exemplo para você entender que tem bairros que alagam, tá? Um bairro muito famoso, que ainda tem risco de alagamento, por exemplo, não só o bairro, como também o ponto turístico, é o Morumbi, tá? Então, quando você chega no estádio do Morumbi, tem umas ruas ali, do lado ali, que tem até algumas placas nos muros, assim, nas muretas, tanto do estádio quanto dos arredores, escrito assim, risco de alagamento, tá? Então, assim, depende, porque depende de como que é a estrutura do bairro, depende se tem córrego ou não, tudo depende. Aqui em São Paulo é a cidade do depende, tá, galera? Porque como é muito diferente um lugar do outro, depende da estrutura do bairro, tá? Então, se tem transporte, se não tem, se as ruas são de terra ou não são. Tem lugar aqui em São Paulo com rua de terra, entendeu? Se tem ônibus que vai até onde a pessoa quer ir. Se não tem, se a pessoa vai ter que descer e andar meia hora. Tem lugar que é assim ainda aqui em São Paulo, galera, que a pessoa tem que ir até o ponto de ônibus, descer e andar 30 minutos para chegar em casa. Pode acontecer, tá? Então, é imprevisível, né? Isso faz a São Paulo ser única, tá? Então, essa imprevisibilidade é o característico da cidade e o clima reflete muito daquilo que São Paulo é, tá bom, galera? Então é isso, tentei resumir aqui ao máximo, espero que essas dicas tenham te ajudado. Se faltou alguma coisa, galera, me ajuda, coloca nos comentários o que faltou, que eu posso falar também sobre o clima, coloca situações, se quiser resumir algumas palavras, coisas que você já passou, fale aí também, tá bom? Porque esse canal serve para isso, para podermos falar sobre São Paulo. Beleza, galera? Então, tamo junto, fique aí com a imagem do nosso céu fechado de São Paulo. E é isso, galera. São Paulo sem filtro, a cidade sem filtros e sem cortes do jeito que ela é. Tamo junto, valeu!